Alô, alô família, cá estamos de novo, eu sou vosso irmão, o Ed do vosso canal Waku Chica TV. Minhas mamoites, meus manos, minhas manas, estamos de novo para aquelas nossas boas conversas, né? Aquelas conversas que nos cuidam bem. Cheguei mais uma vez para saber como é que vai a minha família, aquela minha família do outro lado, né? E eu vou bem, graças a Deus estou de saúde, espero que vocês também se comportam bem, estejam bem de saúde. Que Deus esteja ao controle de tudo que vocês fazem aí. Cheguei mais uma vez, amigos, amigas, manas, aquela pessoa toda que tem me acompanhado, vim hoje falar com vocês e, aliás, gostaria também de dar um aviso, né, aqueles que ainda não se inscreveram, que aproveitem, se inscrevem já no vosso canal, que quando eu lançar uns vídeos, né, que vocês estejam sempre em disposição, né, e não esqueçam de apoiar aquele sininho, que seja sempre ativado, tudo quando chegar, vocês sempre pronto a receber. E chegamos hoje, né? Hoje queria falar sobre uma conversa que uma nossa mana lançou. Disse para o irmão Ed, fala sobre esse assunto. Esse assunto é muitíssimo importante porque estamos a ver que no vosso lado os pais estão assim a dormir um pouco. Vocês nos animam sempre naquilo, nos fazerem dormir dizendo a integração é uma boa coisa, a integração assim, acolá, não sei mais como, e vocês próprios não estão bem fazendo que as coisas andam bem. Eu queria dizer que vocês estão ajudando muito pouco nas tarefas de casa, né? Esse é o problema que eu constatei muito. E muitos dizem que quando é coisas, por exemplo, entrar na cozinha, fazer qualquer coisa, as coisas de mulher, não sei mais como, afinal não é nada disso. Disse a nossa mana. Então, queremos muito da vossa ajuda, né? Não vim aqui para criticar muitos homens, mas conversarmos, né? Saber que nós também estamos aí como vossas amigas, então também queremos vosso apoio, disse a mana. Então, por que nós só que devemos fazer muito na cozinha, em geral, muito em casa, né? Imagina que a mulher trabalha, a mulher vem bem partido também do trabalho, muitas das vezes o homem está aí em casa, passa o dia todo relaxado, não sei mais como, e a mulher chega do trabalho bem partida, mas tem que mais entrar na cozinha, fazer qualquer coisa, porque as crianças estão aí, tem que comer, o marido também está aí, e às vezes se mata a mesma fome, porque são preguiçosos de fazer qualquer coisa, sei lá por quê. Isso não está bem assim. E eu acho que a nossa mana já disse tudo, né? Acrescentando, vou dizer só que nós, homens, tentamos fazer também o nosso esforço, né? Não todo homem tem aquela habilidade, né? Mas tentamos fazer sempre. E também muitas vezes não vou criticar dizendo que não é culpado, é culpa, mas sim muitas mulheres que nos fracassam também naquela área, porque muitos dizem, a comida quando é feita por um homem, não gosto muito bem. Então, fracassou muito homem também naquele sentido, né? Muitos de nós éramos tão fortes também na cozinha, mas quando ouvimos muitas críticas também, porque, não sei mais como, tua comida, não sei mais o que, então, e deixo para a mulher, né? Mas isso não é a razão, devemos ajudar, fazer também a nossa parte como família, né? Porque não fica bem na família quando a esposa que faz tudo, né, em casa, quando está a falar tudo em termos de ocupação das crianças, cozinha, não sei mais como, né, nesse caso, né, porque muitos vão entender mal, não, tudo não. Ajudar as nossas mães, e isso faz bem, porque a mana disse, nós, né, somos não sei como, né, tipo que a cozinha mesmo só um trabalho de mulheres, né? Quando vocês falam de integração, voltando nesse ponto de integração, só veem a vossa vantagem, né? Quando é coisa para nós mulheres que é da nossa vantagem também, vocês ficam aí a dar um zigue-zague, tipo, porque isso não dá, não sei mais como, é assado e cozido, não fica, nós somos assim, nós somos... muitas razões, não fica bem, né? Vamos sair desse tempo, né? Eu acho mais ou menos, isso foi naquele tempo do nós
dos nossos antigos avós, né, que viviam assim, a mulher talvez tinha uma parte de, quer dizer, a ocupação da mulher era mais de casa, o homem ia à caça, né, e vinha, então a mulher preparava, então, mas acho que com o tempo as coisas mudaram muito, vamos fazer o esforço e também que façamos muito mais também em casa, né? E já porque o trabalho de fora todo mundo faz, né? A mulher também vai trabalhar, então tentamos mais colaborar junto que nos dê mais força, que as nossas mulheres também não ficam sempre aí fatigadas, então é também complicado quando elas estão sempre de trabalho, de trabalho a trabalho e não têm tempo para outras coisas também. E, assim, elas envelhecem muito rápido, também não queremos isso, né? E também somos nós também, os homens, que ficamos aí a falar muito, porque minha mulher está assim, não sei o quê, muito velha, não sei mais como, eu só trabalho, não sei mais como. Então, vamos ajudar. Eu sei que nós todos, você também que está ao outro lado, né? Eu também vou fazer esforço, ajudar mais, porque a declaração foi mesmo séria, né? Foi mesmo de verdade, então temos que levar isso em consideração, né? E acho que é bom quando ajudamos e nos fizemos também bem e as nossas mulheres também assim têm também mais tempos para nós também e para outras coisas, não só estar a trabalhar, não fica bem, não fica bem. E esta é mais ou menos a dica que eu queria dizer. No lado dos pais, vamos melhorar, vamos tentar mais motivar as nossas mamães, outras coisas também, a integração. Aquela mana nos atacou muito mal. Ele disse que para vocês tipo na religião, né? Também tem muita essa coisa. A mulher tem que submeter-se e quando estão aí a pregar é para submissão, então isto tudo tem a ver com isso. Então nós também temos que fazer a nossa parte, não a mulher fazer e nós vamos, não fica bem. É mais ou menos isto e partilham para vossos amigos. Essa é a nossa dica de hoje. Se gostou, então mete aí um like e nos encontramos na próxima edição. A vossa sugestão, vossos comentários, sem falta, é muito importante. Bye bye, nos vemos a próxima vez. Então, força e fica de saúde. Cuida-te. Tchau.